é uma válvula, funciona como uma válvula anti-retorno. Beleza, pessoal? Antes de mais nada, esse vídeo aqui não tem o interesse, o intuito de desmontar os filtros de óleo, de cortar os filtros de óleo, de comparar a eficiência dos filtros de óleo, até porque para comparar a eficiência dos filtros teria que ser um exame bem laboratorial, deveria ser uma coisa bem mais complexa do que simplesmente usar um tempo e cortar eles. Aí a coisa é bem mais complicada. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é uma diferença pequena entre essas três marcas, na verdade, entre uma delas, onde uma delas tem uma válvula interna que impede o retorno do óleo e as outras duas não. Na verdade, nenhuma outra marca tem essa válvula. Para outros modelos de motores, essas outras mesmas marcas têm válvulas, tem carro que todos os modelos de filtro para ele tem válvula anti-retorno, mas para os nossos GM, seja o Família 1 ou Família 2, nenhum modelo tem essa válvula anti-retorno a não ser uma dessas marcas. Quem sabe no futuro eu faço um vídeo cortando para a gente ver essa válvula dentro. Eu vou colocar esse filtro no meu carro, e aí quem sabe a hora que eu parar de usar ele, eu pego ele depois de usado mesmo, ou de repente eu compro um desse daqui mais pra frente, porque eu comprei só um, vou instalar ele agora, mas de repente a gente corta para ver essa válvula na prática. De qualquer forma, eu vou deixar uma imagem aqui do lado, se eu encontrar essa imagem no catálogo, porque eu tinha visto no catálogo e eu não baixei, de repente eu não consigo mais o catálogo, mas se eu conseguir eu mostro para vocês o corte de como seria essa válvula ali dentro. O interessante é que os nossos carros, não sempre, mas de vez em quando dá aquela batidinha de tucho logo depois da partida, quando você deixa ele muito tempo parado, porque o óleo acaba retornando todo pro cárter, e aí você da partida ele leva um certo tempo para chegar ali nos tuchos e pressurizar. Teoricamente o filtro desse daqui contribuiria para diminuir esse incômodo. Não sei se vai funcionar, vamos testar isso daí, depois eu falo para vocês, até porque o meu carro ele só dá uma batidinha de tucho se eu deixar uns 3 dias parado e tiver bastante frio. No calor nunca aconteceu, e é engraçado porque no calor a tendência é do óleo permanecer mais tempo escorrendo, né? Ter maior facilidade para voltar, porque ele perde temperatura bem mais lentamente no calor. De qualquer forma, muitos carros usam essa válvula anti-retorno, todos os filtros para esse modelo de carro tem, os nossos não, e esse filtro que eu vou mostrar para vocês é o único que tem, o único fabricante que tem. Na verdade, esse fabricante tem dois, com e sem válvula. Então vamos dar uma olhada nisso aí. Pessoal, antes de mais nada, como eu já falei, vou repetir, não tenho nada contra e nem a favor de nenhuma das marcas aqui. Todas elas sempre me atenderam bem. Eu já vou explicar para vocês porque a MAN foi a que eu usei menos. Fran eu usei bastante, Tecfil também usei muito. Tecfil inclusive desde o meu primeiro carro. Porque logo que eu comprei meu primeiro carro, por conta do meu antigo trabalho, eu acabei visitando essa fábrica. Gostei muito do que eu vi lá, comecei a usar bastante. Inclusive o custo-benefício, o preço é muito bom pelo produto que é. Então eu usei muito Tecfil. As lojas que eu costumo ir, que eu sempre fui, tem muito Tecfil, tem bastante Fran também. Então sempre alternei entre essas duas marcas. Eventualmente a Cedelco tem a mesma qualidade, sem problema nenhum. Encontrava um pouco menos da Cedelco nessas lojas que eu ia e muito raramente encontrava o MAN. E aí é uma questão comercial mesmo, de vendedor e comprador ali, a loja, negociação de preço. Provavelmente é uma negociação de preço, de margem de lucro, alguma coisa nesse sentido. Por isso que essas lojas que eu visito por aqui acabam não tendo o MAN, mas alguma coisa comercial não é em relação ao produto não, e até porque lojas grandes costumam fechar pacotes maiores com alguns fabricantes em detrimento de outros. A gente sabe como é que é o negócio, chega num preço bom no produto dele, se não tiver na prateleira um produto de um concorrente, rola muito dessas coisas, né? É alguma coisa nesse sentido. De qualquer forma, pessoal, as três marcas estão aí, existem outras, como eu falei para vocês, se eu tivesse uma Cedelco que eu mostrava também. Então vamos começar pelo mais conhecido de todos, pelo menos o mais abrangente aí, que é o da Fran, e vocês podem ver o elemento filtrante lá dentro, que é papel, dá para ver os furinhos ali na estrutura, e aqui dentro a gente vê uma parte de metal por onde o óleo vai circular. Não dá para ver muita coisa, é claro, a gente teria que cortar para ver mais em detalhes, mas esses filtros aqui eu não vou cortar agora. Mas a gente vê aí que tem uma chapa de metal aí dentro, né? Tá? E esse aqui é o Tecfil, né? Vocês podem ver aqui, também ele tem metal ali dentro. Vou deixar esse carinha aqui.
E o da mão, que eu achei bastante curioso, ele muda um pouquinho o design da boca aqui, ó, vocês podem ver que tem uma certa inclinação diferente, mas dá certinho lá, isso sem problema nenhum, porque antes de colocar lá eu já testei numa bomba de óleo que eu tenho fora aqui, eu queria ver de perto, sem ser no motor, então já aproveitei uma bomba de óleo que eu tinha aqui e rosquei o filtro lá para ver se ele rosqueava direitinho e tal, então tem uma pequena diferença no design, tá? Mas não muda em nada. A diferença mesmo é essa borracha que vocês estão vendo aqui dentro. Eu não sei se tem uma mola de retorno ou se a própria borracha faz o papel de mola para impedir o retorno do óleo, mas teoricamente essa borracha funciona como uma válvula anti-retorno. Se o celular ajudasse, a gente pode ver que o corte lá dentro da chapa para o elemento filtrante é um pouco diferente, embora todos eles no catálogo informem mais ou menos o mesmo tipo de papel e de furos no papel, né? Tem um nome específico isso, a porosidade do papel eu não lembro, mas eu acho que nesse ângulo aqui a gente consegue ver o elemento lá dentro e consegue ver essa borracha aqui. Eu vou pegar um lápis porque não dá para apertar com muita coisa sem ver, mas ele é uma borracha mesmo, ele é fundo, é macio. Aqui dá para ver melhor, é uma borracha. Eu achei bastante interessante. Se isso daqui vai resolver ou não uma batidinha de tucho eventual, ou se vai melhorar a lubrificação na primeira partida por o óleo estar mais próximo lá do cabeçote, ter mantido as galerias ali mais preenchidas, eu não sei. O tempo vai nos dizer, provavelmente não vai ser na primeira troca que eu vou perceber, porque não vai ser uma coisa tão perceptível assim, mas eu achei curioso, achei legal trazer isso para vocês. E lembrando, pessoal, o da MAN existe um outro modelo, uma outra versão um pouquinho mais curta, que é desse tamanho aqui, sem essa borracha. Então é só esse Multi 18 aqui, o W7 Multi 18, que tem essa válvula. Eles têm vários outros modelos com válvula, mas nenhuma rosca que não bate, não dá certo no nosso sistema. Esse daqui é o único que dá certo. É isso aí, pessoal. Eu não sei se esse filtro vai fazer muita diferença, se vai fazer diferença ou não para isso que a gente está esperando, para pelo menos o que eu estou esperando, de dar uma diminuída na batidinha de tucho, que acontece muito eventualmente no meu caso, então fica mais difícil ainda de testar, e tá calor ainda, fica mais difícil de testar ainda, e eu estou usando o carro direto, aí fica mais complicado ainda de perceber. De qualquer forma, eu tenho certeza que vocês já perceberam, principalmente quem tem painel digital, mas com painel analógico, seja qualquer carro que for, também dá para perceber pela luz que depois de um certo tempo parado, você deixa mais de um dia parado, quando está frio principalmente, você da partida demora mais ou para a luz apagar ou para a barra de pressão acabar subindo até onde ela deveria. Isso se deve ao fato de que o óleo está mais viscoso, ele desceu todo por cárter. Quando você dá a partida, leva um certo tempo para a bomba puxar esse óleo e colocar esse óleo em todas as galerias. Enquanto o óleo não encontra a última restrição, ele não vai ter pressão na linha de óleo, porque se você não tem restrição, você não tem pressão em qualquer linha de fluido, é básico. E no caso da linha de óleo, enquanto o óleo não chega na última restrição, a pressão não sobe. Então é claro, quanto mais viscoso o óleo tiver, e aí quanto menor a temperatura, isso influencia bastante, mais tempo ele leva para chegar no final dessas galerias. O ar ali dentro acaba sendo desprezível para efeito de pressão. Então é isso que acontece quando a gente dá a partida, demora um certo tempo para a barra subir ou para a luz apagar. É perceptível, todo mundo já viu isso. Se você não ouviu, presta um pouco mais de atenção que você vai perceber, principalmente depois de mais de 24 horas com o carro parado. Normalmente quando você deixa uns 2 dias é mais perceptível, no frio fica mais evidente ainda. Então, de repente, pode ser que esse filtro contribua para diminuir essa ação. Não que vá mudar nossas vidas, isso, mas é uma coisa interessante. Pela mesma faixa de preço, de repente você coloca um filtro que pode diminuir uma situação ruim, porque esse tempo sem subir pressão é um tempo maior de desgaste que a gente não precisaria ter se tivesse uma válvula que controlasse essa situação, não eliminasse, porque é difícil eliminar, mas de repente melhorasse muito. Mas é isso daí, pessoal, eu só queria mostrar esses filtros para vocês, mostrar que esse modelo tem essa membrana dentro, que eu achei bem interessante, bem curioso, e repito novamente, nenhuma das marcas são ruins, e não sei se isso vai fazer muita diferença. Mas quem sabe no próximo vídeo, inclusive com esse filtro, depois de usar, de repente a gente pega ele, corta, para ver como é que é essa membrana ali dentro, para ver como é que é essa montagem, cortar um outro para comparar um pouco de diferença de estrutura, mas por curiosidade, porque não dá pra gente fazer teste muito mais complexo. Embora muita gente aí no YouTube se meta a fazer uns testes aí que a gente sabe que não dá para ser conclusivo. De qualquer forma, as opções estão aí. Se alguém testar,
comenta aí que isso vai ser bem legal. Pessoal, dá uma força, dá um joinha aí, dá um like e se inscreve no canal. Valeu!